Então, o problema não é segurança, é território e, quem sabe, né, a aproximação mais das duas Coreias. Eu sou a favor que as duas Coreias se reunifiquem. Eles estão esperando uma ação contundente da Ucrânia para justificar uma contraofensiva que fosse nuclear ou de grandes proporções Rússia contra a Ucrânia. Será que esse ataque seria o que o Vladimir Putin quer para ser contra-atacado pela OTAN como um todo, evocando o artigo 7º, para aí sim ele responder de novo e fazer um avanço sobre a Europa? Qualquer guerra é o pior local que você pode estar em qualquer parte do planeta ou até mesmo do universo. É estar numa guerra, beleza? O inferno e a guerra são muito similares, que fique a reflexão. Mas vamos perguntar para o Carcará, mais uma vez, o que ele acha disso tudo e dessa russofobia extrema, né, que está sendo causada pelos ataques de Vladimir Putin à Ucrânia. Carcará, com a palavra. O Zelensky, o que ele faz? O Zelensky, ele é um esquerdista, né, cara? Ele é um ator que entrou nessa onda aí de ser chefe de Estado. Ele quer saber do lucro e da fama. É um cara que vive de fama. Quando você não vai ver, você não vai ouvir a Ucrânia atacando Moscou e Moscou fazendo videozinho de tá destruído. Não vai ver, nem ligando para a ONU, nem nada. O Zelensky ataca. Logo depois ele entra como vítima. Nós estamos queimando, isso aqui é papo de vagabundo. O que está acontecendo são duas coisas. Ou o Putin sabe o que está fazendo e sabe que tem lenha para queimar, porque todo mundo sabe que a Rússia tem uma classe infernal de mísseis de tudo que é modelo e tamanhos e alcance, sabe? São juntando tudo, dá quase 22 tipos de mísseis de tudo que é jeito, do hipersônico ao convencional. Ou a Rússia está esperando a legalidade incontestável para fazer um ataque nuclear na Ucrânia. Porque é o seguinte, deixa ela atacar Moscou, deixa ela atacar. Quando o povo clamar e o mundo vê que o Zelensky pesou a mão, eu vou sentar a porrada e ninguém vai falar nada. Porque o cara, mas que... Porque você não está vendo a ONU falar nada contra a Ucrânia atacar, não fala. Se a Rússia atacar, no outro dia a ONU, não porque foi perto de um colégio, não porque a ONU como sempre. Então, vejamos o que vai acontecer. Olha só o que está acontecendo. O que está acontecendo com a Rússia e Kiev é o mesmo que o Trump fez com o Irã. Vou deixar eles ficarem à vontade para dar legalidade para mim fazer o que eu quiser nessa porra. Atacar, tomar o estreito, bloquear. Muito simples. E tu não vê o mundo falar um pio contra o Trump. O Vladimir Putin, ele está usando... só tem essa saída para ele. Ou ele tem muita lenha para queimar e sustenta o fogo, que é que os políticos dele fazem, que eles não estão nem aí. Vou te mandar real. Eu vi alguns políticos hoje russos falando, pirado, porque a população reclamou do ataque. Ele falou, vocês nunca tiveram a Primeira Guerra, a Segunda, vocês nunca tiveram as guerras imperiais do Império Russo, não viram como era? Vocês são russos e não querem manter a tradição. Isso que os caras falaram lá, as autoridades. Tipo assim, deixa queimar, porra. O outro lado também vai queimar. Então, existe esse pensamento russo, que ele é tipo assim, o nível de sofrimento que eles suportam e que para eles é como se fosse uma armadura, deixa eles mais fortes. Outra, é isso que eu te falei, estão esperando a Ucrânia pesar mais um pouquinho para a Rússia ter toda a legalidade e capacidade de responder do jeito que ela quiser, inclusive com artefato nuclear. Essa é a minha visão. E não tem que tirar isso da minha cabeça, cara. Exatamente, Carcará. Pela sua análise, a leitura que eu tive do portal de notícia, eu já chamo de russofobia 3.0. Agora, cabe aí, né, as polarizações, essa russofobia ser legítima ou não. Será que estão aumentando esse tipo de narrativa contra a Rússia propositalmente, estrategicamente, ou... as atitudes vorazes de Vladimir Putin em relação aos ataques a Kiev têm de reflexo na população exatamente isso. Então, fica aí a reflexão para o pessoal do nosso chat. Mas vamos perguntar ao comandante Vilas Boas o que ele acha disso tudo. Comandante, a sua opinião. Ô, Júlio, o assunto ele vai tornando contornos cada vez mais, digamos, complexos, né? Por que eu falo complexos? Em torno do conflito em si, da guerra em si, das nuances que estão acontecendo, do desenvolvimento de tecnologias, dos ataques conduzidos por ambos os lados, dos drones que são atacados por um lado e pelo outro, pelo problema com os civis, pelos problemas com os mercenários, toda essa gama, né, que envolve
um conflito ou uma guerra de grandes proporções como essa que a gente vem acontecendo. No entanto, eu acredito que agora, com praticamente 4 anos e meio de conflito, né, o lado que atacou, no caso a Rússia, ele atacou baseado em alguns objetivos, em algumas ideias, efeitos desejados a serem buscados no nível político, no nível estratégico, no nível tático, seja lá onde for. E até então, o que a gente tem, pelo menos o que eu entendia de assim, o grande ponto factual do qual desenrolou esse conflito foram justamente os constantes avanços da OTAN e da União Europeia para o leste europeu, basicamente no caso aqui falando da Ucrânia. Eu tenho para mim, e acredito nisso realmente, que até hoje a percepção da Rússia como a Ucrânia, um estado satélite da União Europeia e da OTAN às beiras da sua fronteira, é algo que para eles é inadmissível. Então, o que eu consegui ver lá no início do conflito? Foi justamente uma entrevista do presidente Vladimir Putin, aquele ainda então repórter da Fox News, que era o Tucker Carlson. E ele afirmou numa entrevista muito longa, cerca de 1 hora, mas o ponto principal que eu entendi daquela entrevista era esse ponto. Justamente ele explicou historicamente todo o envolvimento da Ucrânia como parte da antiga União Soviética, dos povos eslavos, toda a tradição histórica, sociológica, antropológica dos povos eslavos. Ele discorreu com isso tranquilamente, foi muito preciso. Depois ele falou pós a Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, justamente no estabelecimento ali do que era o leste europeu como uma zona tampão entre a influência ocidental e a influência que então era da União Soviética, que depois caiu em 91 e se tornou a República Federativa da Rússia. E aí ele explicou por A mais B, do ponto de vista dele, do lado russo, essa não possibilidade, digamos assim, da Ucrânia ser um elemento da OTAN. Isso para eles é pontual. Então, esse é o único efeito desejado militar, objetivo político que eu posso entender da Rússia para com a Ucrânia. Se isso é verdade, ok. A gente está num conflito agora com 4 anos e meio, quase 5. A gente está se aproximando aproximadamente da mesma duração do conflito, por exemplo, de uma Segunda Guerra Mundial. Eu não estou comparando, eu estou falando só de duração de tempo, tá? De janela temporal. Então, até onde vai isso? Né? Ele, como lado atacante, qual é o limite dele? O que ele quer da Ucrânia? O que ele quer do mundo? Porque se isso não for colocado de forma clara, como é que você vai chegar num acordo de paz, num memorando de entendimento, seja lá o que for, se você não sabe o que o outro lado que te atacou, ou seja, que tomou a iniciativa do combate, do conflito, ele está querendo? Se você não sabe, fica uma coisa meio esquisita, cara. No início do conflito, tá bom, ele podia não dizer, podia ser uma coisa um pouco escamoteável, as intenções ainda poderiam ser dúbias, ele poderia ter usado realmente esse artifício da não polarização, da não utilização da Ucrânia como estado satélite da OTAN na beira ali das suas barbas, dentro das suas fronteiras, do lado da sua fronteira. Mas depois de todo esse tempo, eu acredito que já nessa com 4 anos e meio, ele já poderia ter colocado um batente. Eu quero a Ucrânia inteira. Tá bom, é uma coisa. Não, agora eu quero tomar tudo. Eu quero conquistar a Eslováquia, a Bratislava, Lituânia, Letônia, Estônia, para as pessoas terem uma base para saber que ponto está se negociando. Porque, vamos lá, vamos fazer uma referência aqui, um paralelo com o conflito lá do Irã com os Estados Unidos. Por mais que as primeiras tentativas de acordo, aqueles 14 pontos, depois 15 pontos, que foram e voltaram em dezenas, talvez, de documentos que foram aventados pela mídia, e os que saíram para conhecimento geral, digamos, dos 14 pontos iniciais, que por mais que fossem absurdos, pelo menos eu faço absurdos eu analisando o documento que foi colocado, mas pelo menos existia uma base de discussão para dizer, não, isso aqui é impossível. E aí tenta-se mais uma vez daqui a um mês, não, isso aqui é inadmissível. E assim vai, até você chegar numa base comum, onde pelo menos os lados consigam sentar para chegar a um denominador comum. Para você saber aquele lado lá do seu atacante, o que ele quer, pô. Que seja a Ucrânia inteira. Aí você vai falar, não existe base de eu entregar a Ucrânia, você tá maluco. Ok, mas pelo menos eu sei o que o cara tá querendo. Porque nesse impasse agora, o que eu tento entender, olhando para o lado ocidental, do lado da Ucrânia,
que não é só a Ucrânia, como a gente sempre bem coloca aqui, é a União Europeia inteira, mais a Ucrânia, que não faz parte da União Europeia e nem da OTAN, lutando contra a Rússia, mas lutando contra o quê, cara? Até onde que esse troço vai? Porque todo conflito precisa de um objetivo, uma meta alcançável. E a partir dessa meta você estabelece os objetivos todos, os pontos, os marcos, as referências temporais, se eu alcancei, se eu não alcancei, como é que está a eficiência do combate, se eu estou bem, eu estou mal. Tudo isso é baseado num objetivo, uma coisa que você, algo fisicamente alcançável, no tempo e no espaço. Então, essa falta dessa percepção, pelo menos que a gente percebe pela mídia, eu acho que torna as coisas complicadas. Se essa meta existe na cabeça só do Vladimir Putin e da sua alta cúpula militar de Estado, de defesa diplomática, ok. Porque senão, como é que qualquer lado tenta negociar? Aí vamos falar pela cabeça do Vladimir Zelensky, por mais que ele seja esse fanfarrão aí, esse cara do marketing, o ator fanfarrão. Mas o cara vem na mídia, ó, eu quero conversar. O outro lado falou, eu não te reconheço como presidente. Se você quiser conversar, vem comigo aqui na Rússia. Ou seja, na Rússia não, em Moscou. É uma clara manifestação que contigo eu não converso, eu não quero papo. Ok, se você não quer papo, então vamos até onde que vai, pô. Qual seria esse limite? Seria o ataque nuclear? Restrito ou não restrito? Conduzido pela Rússia, como o Carcará falou? Ou não? Eles estão esperando, como o Carcará pensou, vamos pegar a hipótese do Carcará, eles estão esperando uma ação contundente da Ucrânia para justificar uma contraofensiva que fosse nuclear ou de grandes proporções Rússia contra a Ucrânia. Será que esse ataque seria o que o Vladimir Putin quer para ser contra-atacado pela OTAN como um todo, evocando o artigo 7º, para aí sim ele responder de novo e fazer um avanço sobre a Europa? Atacando Polônia, Lituânia, Estônia, Letônia, ou mais sabe-se lá o que se pensa? Essa é a jogada de ofensiva, de ações e contra-reações? Ninguém sabe. Então, enquanto não se sabe, vira aquele filme de Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe para onde você quer chegar, a princípio qualquer caminho serve. Porque está tudo na cabeça dele e não existe negociação. O que o Donald Trump tentou fazer em algumas tentativas foi totalmente bloqueado, não foi não aceito, não sabe-se nem o que foi aventado. Ou seja, desse jeito, ao que a gente consegue entender, que a gente consegue analisar, baseado no nível de acesso de informações que chegam para a gente, é o que está valendo tudo, vale tudo. E os dois lados vão continuar numa guerra insana até que alguma coisa aconteça de muito grave. A gente vai ter agora uma nova versão do que? Da Guerra dos 30 anos? Ou da Guerra dos 100 anos? Ou uma nova versão da Guerra da Coreia, que tecnicamente, como a gente comentou na semana passada, está em conflito desde 1953? É isso? Não pode ser. Mas enquanto isso, está todo mundo parado vendo esse troço acontecer, né? E tem muito impacto sobre isso, que não é só na Ucrânia e na Rússia. O impacto do gás, das commodities de energia na própria Europa estão absurdamente altos em todos os países, devido ao controle do gás, o acesso do gás, do petróleo, majorado ainda mais pelo conflito do Irã. Ou seja, o mundo está um pandemônio. Mas nesse caso da Ucrânia, enquanto eles não se sentaram para conversar e botar pelo menos uma cláusula para conversar de um lado para o outro, vai continuar tudo do jeito que está, a não ser que alguma coisa de muito grande aconteça. Mais ou menos é isso, Júlio. Coreia do Sul vai reduzir a área perto da fronteira com a Coreia do Norte. A Coreia do Sul anunciou a redução da área de controle civil localizada próxima à fronteira com a Coreia do Norte. A mudança diminui a faixa restrita aproximadamente 10 para 6 quilômetros em alguns trechos, permitindo maior acesso de moradores, agricultores e visitantes à região. Segundo as autoridades, a decisão busca estimular o desenvolvimento local e facilitar as atividades civis, mantendo a medida de segurança em uma das fronteiras mais militarizadas do mundo. Bem, a Coreia do Sul, como todos os outros países, Japão também vive, né, esse problema, caso de uma densidade demográfica até modesta, porém falta terreno, né? Então as coisas são tudo muito apertadas, tudo muito
pequeno, são cidades que são divididas por um grande número de pessoas. E essa fronteira era aquela faixa que conhecemos como faixa estéreo para segurança, observação e vigilância entre os dois países, Coreia do Sul e Coreia do Norte. E agora está sendo ocupada, né? Talvez por falta de espaço, talvez por uma medida estratégica, colocando a população dentro dessa área, né? Para mostrar que a área também é da Coreia do Sul. Então, tudo isso envolve essas atitudes que o governo da Coreia do Sul está tendo perante o assunto. Mas vamos perguntar ao comandante Vilas Boas o que ele acha dessa nova fronteira sendo modificada e sendo mais complementada com habitantes da Coreia do Sul. Comandante Vilas Boas. Oi, Júlio. Então, vamos tentar só recapitular um pouco o que é essa chamada linha de controle civil, né? Então, a guerra da Coreia, tecnicamente, ela está em vigor desde 1953, né? São praticamente mais de 70 anos de conflito. A gente chegou a comentar aqui nas semanas anteriores que esse conflito, tecnicamente, ele poderia ter acabado, porque você não tem mais um dos fatores projetados, né? Como a gente falou agora, fazendo uma referência ao caso da Rússia com a Ucrânia. Os objetivos militares e políticos colocados lá em 1950, eles já foram praticamente alcançados. O que foi conseguido por mediação de um acordo de paz e uma mediação da Organização das Nações Unidas naquela época, logo no início da Guerra Fria, né, após ali o término da Segunda Guerra Mundial, foi justamente que, baseado no chamado Paralelo 38, uma linha de contato civil foi colocada. Então essa é uma linha que demarca a fronteira, digamos, fronteira entre as duas Coreias, Coreia do Norte e Coreia do Sul, e ao longo dela foi colocada uma faixa, digamos, uma faixa desmilitarizada, uma zona tampão, que a partir dessa linha ela tem 10 quilômetros, no caso da Coreia do Sul, 10 quilômetros para baixo. Então é uma região, imagine, uma faixa de 10 quilômetros de largura ao sul da linha da comunicação, do controle civil, onde basicamente é uma zona controlada pelo Ministério da Defesa da Coreia do Sul. No caso da Coreia do Norte, eu não sei absolutamente como funciona. Provavelmente deva ter algo muito similar, onde realmente uma outra zona desmilitarizada deve ser exercida o controle pelo Ministério da Defesa, os militares daquele país. O que acontece é que nessa faixa de 10 quilômetros ali da Coreia do Sul, está sendo tentada agora uma redução de 10 para 6 quilômetros, justamente porque é uma faixa muito grande, uma área muito extensa do território sul-coreano, onde os habitantes já vêm pleiteando justamente a diminuição do controle estatal nessa região, para onde eles possam absolutamente ter mais regiões de plantio, as fazendas possam ser estendidas, onde os civis que foram separados lá em 1953, onde famílias ficaram no norte, pedaços da família no sul, possa ter um tráfego maior, o controle do espaço aéreo possa sofrer um destensionamento, e aí você vê basicamente um reforço daquilo que a gente chegou a comentar na semana passada, onde lá na reunião do G7 conduzido pelas maiores potências do mundo, lá na França, o presidente sul-coreano, que foi também, como o caso do Brasil, foi convidado para a reunião, pediu ao presidente Donald Trump, solicitou que, baseado aí nessa grande, digamos assim, força que ele tem geopoliticamente no mundo inteiro, que ele pudesse voltar a mediar uma paz entre as duas Coreias, algo que há 70 anos ainda não foi alcançado. Então isso vem como resposta, muito provavelmente porque vem dias após a essa solicitação dessa reunião conduzida lá na cidade de Evian, na França, com o presidente Donald Trump, essa medida sul-coreana que tenta basicamente tirar a atenção do conflito que perdura tecnicamente, como falamos, por mais de 70 anos. Por outro lado, um fato curioso também aconteceu durante o final de semana, foi quando o presidente Donald Trump, usando uma das suas mídias sociais, né, o Truth Social, ele postou uma foto dele justamente com o presidente Kim Jong-un, o norte-coreano, naquela reunião, naquele encontro que eles tiveram em Singapura lá em 2018, ainda no primeiro mandato do presidente Donald Trump. Ele não colocou muitas explicações nessa foto, mas a gente analisando, ligando os pontos da reunião acontecida no G7, com esse destensionamento dessa medida, que de uma certa forma é uma ação, digamos, favorável, de apertar as mãos, de tentar resolver a situação, e aí vem mais essa foto do presidente Donald Trump, meio que uma incógnita, mas se colocando ao lado do presidente Kim Jong-un, vai saber que uma das possibilidades talvez seja esse retorno
da tentativa do presidente Donald Trump em mediar mais essa questão. Chegamos a comentar na semana passada também que provavelmente o presidente Donald Trump tem assuntos demais, complicações demais, assuntos cabulosos demais para tratar no mundo inteiro, seja no conflito com o Irã, seja ainda preocupado com as questões da Ucrânia, seja preocupado com as questões internas que vão permear agora as eleições de meio período agora em outubro nos Estados Unidos, e se ele fosse voltar a dar as suas atenções nesse assunto da Coreia do Norte com a Coreia do Sul, seria mais uma via de acesso, né, que a gente poderia dizer, mais um tema cabuloso, espinhoso no qual ele entraria. Mas o que a gente torce, ao final das contas, é que realmente esse conflito, que tecnicamente ele ainda está em atuação, mas motivacionalmente, politicamente, militarmente, na minha opinião, não tem nenhuma razão a mais para persistir, que efetivamente, seja pelas mãos do presidente Donald Trump ou não, ou pela capacidade dos dois governos, das duas Coreias, que são o mesmo povo, vivem a mesma península e foram separadas por conta de uma ideologia comunista, que realmente eles possam abrir as suas fronteiras e de uma forma contenciosa ou não, equilibrada inicialmente, mas que eles possam se tornar novamente uma única nação, sabe-se lá Deus que se fosse possível, mas se não uma única nação, mas que eles pudessem viver relações diplomáticas normais como os países do mundo tentam viver. Então é isso, Júlio. Muito bom, comandante Vilas Boas. Vamos pegar a opinião, né, do Carcará sobre esse assunto que nasce com a Guerra Fria, né? Essa divisão da Coreia em duas Coreias, do Sul e do Norte, nasce com esse fomento da Guerra Fria. É praticamente um filhote, né, da antiga Guerra Fria. Mas vamos perguntar ao Carcará o que ele acha disso tudo. Carcará, qual a palavra? Meu amigo Júlio, eu não estou aparecendo aqui no YouTube, tá? Não sei como é que essa mudança de link aí do podcast pro News aí, eu não sei como é que ficou, mas eu não consigo acompanhar pelo computador aqui, tá? Mas vamos lá, cara. Sobre isso aí, foi uma coisa boa que fizeram, né, cara? Coreia do Sul, as duas Coreias são territórios pequenos, né? A distância ali da linha militar do povo era muito grande. O cara ganhou aí, se eu não me engano, aí 6 quilômetros, né? Ficou agora 4 quilômetros do limite. 6 quilômetros é muita terra, meu irmão. Entendeu? Você pega aí o centro da cidade, por exemplo, do Rio de Janeiro. Você joga 6 quilômetros, um raio de 6 quilômetros aí. Dá para habitar muita gente mesmo. Instalar fazendas, residenciais e tal. E isso aí, cara, no fundo tem alguma mensagem esquisita aí, tá? Qual foi que eles falaram? Não, eu vou me aproximar da Coreia do Norte porque a defesa está garantida. Sei não, hein? Está com cara de que vai ter reunificação no futuro, hein, cara? Porque aproximar o povo das duas margens ali, das duas Coreias, era uma coisa que eu nunca nem pensei nisso, nunca nem sequer me liguei nisso, né? Eles estão usando isso como desculpa, né? Para obter mais território, que realmente vai ter, né? 6 quilômetros ao longo da fronteira é muita terra mesmo. E aproxima mais ainda as duas populações, né? Ficando muito pouca a diferença ali. Bom, em termos de defesa não vai mudar nada, né, cara? Porque a Coreia do Norte está cheia de drones também, e a artilharia é uma coisa monstruosa da Coreia do Norte. Então o problema não é segurança, é território e, quem sabe, né, uma aproximação mais das duas Coreias. Eu sou a favor que as duas Coreias se reunifiquem e parem de lá, essas duas lá, que é um povo só, né, cara? Coreia do Sul e Coreia do Norte é um povo só. Foi dividido devido a esse papo de ideologia, capitalismo, socialismo. Os grandes mestres da guerra, os senhores da guerra, fizeram isso com o povo, né? Dividir para melhor conquistar, porque essa frase é célebre, né? Então, parabéns aí para o presidente sul-coreano que está dando espaço para o seu povo respirar mais locais para habitar, que o país é deles, né? E que cole fronteira com fronteira e depois esteja dando as mãos e depois um presidente só. É isso que eu espero das duas Coreias, igual o Vietnã. O Vietnã está andando de braçada, irmão. Parou com esse papo de direita e esquerda lá. Já uma das maiores economias da Ásia agora, né? Mais pujante que tem é o Vietnã, junto com a Indonésia. Pô, tá indo bem pra caramba o Vietnã. Eu espero que os vietnamitas se tornem uma potência plena naquele país asiático e que não mexa com os vietnamitas, que eles não têm esse plano, não tem teoria não. Chamou pro combate, eles vão, hein? É isso aí, meu amigo Júlio.